2, 3, 1. Ele era o rei mais poderoso que comandava milhares e conquistou tudo, mas ele é subitamente transportado para outro mundo e ouve uma voz dizendo-lhe para buscar a luz em sua próxima vida. Ele acorda com dois estranhos olhando para ele, e eles comentam como ele se parece com eles. Eles o chamam de Arthur, e ele percebe que foi reencarnado em outro mundo. Ele não acredita que foi transformado em um bebê e se suja, mas observa que seus pais cuidam bem dele. Ele acha seu corpo como uma prisão, já que não pode se mover como deseja, e deseja que tudo não passe de um sonho. Mas ele logo percebe que este mundo é diferente, pois seu pai, Reynold, usa magia e quebra uma pedra. Mas um fragmento o atinge, então sua esposa, Alice, o cura com seu feitiço, e Arthur observa que seus poderes não existiam em seu antigo mundo. Reynold vai caçar com seus amigos e um javali corre em sua direção, mas ele o enfrenta e o derrota facilmente. Ele volta para casa e vai abraçar sua esposa, mas percebe que suas mãos estão sujas. Arthur pensa que o mundo é perigoso desde que todos podem usar armas, então ele está determinado a ficar mais forte o mais rápido possível. Alice pergunta a Reynold se ele está bem, então ele diz para ela não se preocupar porque ele acabou de terminar um trabalho fácil. E ela diz a Arthur que é hora de cochilar. Ele está frustrado porque não pode fazer o que quer, mas acha que sua vida pacífica não é tão ruim. Ele se lembra de como lidava com assassinos em seu mundo, então não conseguia dormir quando queria. Após alguns dias, os pais de Arthur o observam enquanto aprende a engatinhar e ele se vê no espelho. Eles acham que ele é fofo, mas ele ainda não está acostumado a ser tratado como um bebê e bola um plano para ficar mais forte. Alice o beija e o deixa em sua cama, mas ele consegue escapar e lentamente faz seu caminho até a biblioteca enquanto ela está ocupada lavando a louça. Ele lê um livro sobre o mundo em que vive e descobre que está no continente Decaten, que contém 3 reinos. O Reino dos Anões é uma nação subterrânea de anões, enquanto o Reino Eleanor é o lar dos Elfos da Floresta. Os humanos vivem no Reino Sapiens, que tem a maior população, e Arthur percebe que é governado por um rei. Mas, ao contrário de seu antigo mundo, o trono é herdado e não tomado. Ele pega um livro sobre magia e percebe que a tecnologia do mundo é primitiva, porque as pessoas estão focadas em desenvolver sua magia. Aprendemos que mana é sua fonte de poder, e a capacidade de controlá-la depende principalmente da genética, mas apenas 1% da população pode usá-la. Ele lê sobre as 2 aplicações do mana, que são conhecidas como aumento e conjuração. Aumentadores usam seu mana para melhorar suas habilidades físicas, enquanto conjuradores o projetam para lançar feitiços. Ele aprende sobre os núcleos de mana, que permitem que as pessoas controlem sua mana, e eles geralmente se desenvolvem quando uma pessoa chega à puberdade. Mas ele descobre que pode criar um núcleo de mana canalizando sua mana para um único ponto em seu corpo, e percebe que é semelhante ao Ki, que era sua fonte de poder durante sua vida passada. Ele tenta usar seu conhecimento de Ki para criar seu núcleo de mana, mas Alice de repente o agarra dizendo que ele não deveria a preocupar, e o leva de volta ao berço. Após 2 anos, vemos Alice escrevendo sobre sua experiência com Arthur, mas ela se pergunta por que nunca o viu sorrir. Ela o vê treinando com Reynold, que lhe ensina a manusear uma espada, mas ela fica chateada, pensando que Arthur ainda é muito jovem. Alice vai para a cidade com Arthur, que olha os itens à venda, percebendo que a maioria deles não existe no mundo em que ele vivia. Ele observa um homem usar magia de fogo, e quando eles voltam para casa, ele percebe que está curtindo sua nova vida porque seus pais estão sempre cuidando dele. Aprendemos que durante sua vida anterior, ele foi criado como órfão, então nunca soube como era ser amado por seus pais. Alice diz a ele que gosta de cada momento que passa com ele, dizendo que ele é como seu pai. Então, ela acha que ele também se tornará um aventureiro quando crescer, mas quer que ele leve uma vida tranquila. Ele observa Reynold enquanto ele usa seu mana para lançar pedras no ar, e ele pensa que conseguiu impressionar Arthur, mas nota que seria mais rápido se ele apenas as pegasse. Alice diz a ele que é hora de sua soneca, mas ele quer ler em vez disso, e usa sua fofura para convencê-la a deixá-lo fazer isso. 3, 2, 1... Ela o deixa na biblioteca e ele trabalha na criação de seu núcleo de mana. Ele concentra toda a sua mana em um único ponto de seu corpo, mas de repente há uma explosão, e Reynold protege Alice com seu corpo. Ele pergunta se ela está bem, mas ela menciona que Arthur está lá dentro, então eles correm para encontrá-lo. Mas percebem que ele despertou seus poderes, e não conseguem acreditar, porque ele tem apenas 2 anos de idade. Ele pensa que deu o primeiro passo para se tornar mais forte, mas o teto desaba de repente, e ele está prestes a ser esmagado. Ele percebe que foi descuidado, e pensa que é muito cedo para morrer, mas seus pais o salvam. Reynold afasta os destroços e eles começam a chorar, pois achavam que o tinham perdido. Mas ele não entende o porquê de ficarem emocionados, já que ele não sabia como era ter pais, e ele também começa a chorar, mas luta para entender suas emoções.
Em um flashback, um homem é acusado de tentar matar Arthur, e o conselho diz para ele voltar à sua terra natal, onde será julgado por seus crimes. Mas ele admite que é culpado e implora a Arthur para poupar sua família, porque eles terão um destino pior do que a morte se voltarem. O conselho se recusa a ouvi-lo, mas Arthur mata sua esposa e filha, e todos ficam chocados com suas ações. Mas eles reconhecem isso como um ato de misericórdia, porque a família do homem não terá que sofrer pelo resto de suas vidas. E o homem lhe agradece por realizar seu desejo. Voltamos para o presente enquanto Reynold dá suas luvas para Arthur, mas ele se recusa a aceitá-las e decide usar sua espada, porque sabe que não é uma boa arma para uma criança. Eles começam a treinar e Reynold fortalece sua espada com seu mana, mas Arthur faz o mesmo e destrói a espada com um golpe. Depois disso, Reynold diz a Alice que precisam contratar um professor para Arthur, porque ele sabe o quão talentoso ele é. Ela não quer que ele saia de casa, então oferece ensinar sua magia a ele. Mas Reynold lembra que ele não pode aprender seus feitiços. Ele revela que Arthur quebrou sua espada durante o treino, e ela não pode acreditar, já que ele tem apenas 4 anos. Mas ela ainda se recusa a deixá-lo sair de casa, e eles começam a discutir, mas ele menciona que eles podem ir com ele. Eles acham que é uma ótima ideia, porque podem ouvir todos elogiarem seus talentos, e estão animados para sair de casa. Eles encontram um grupo de aventureiros e um deles observa que Arthur já os conheceu antes, mas acha que ele não se lembra deles. Mas ele sabe que são o grupo Twin Horns, e seus pais costumavam trabalhar com eles. O homem se apresenta como Adam, e uma garota o abraça, dizendo para chamá-la de Angela. Outro homem o critica e se apresenta como Durden, mas ele percebe uma garota observando-o. Então eles dizem que o nome dela é Jasmine, e a arqueira deles se apresenta como Helen. Eles começam sua jornada e Alice diz a Arthur para aproveitar sua primeira viagem, mas ele nota que o transporte é primitivo, porque ele está acostumado a viajar em navios de guerra em sua vida passada. Ele sabe que o destino deles é a cidade de Zara e está ansioso para vê-la, mas eles têm uma parada e de repente são atacados por uma matilha de lobos. Mas o grupo os afasta e Arthur fica impressionado com seus movimentos. Eles comem os lobos no jantar e Reynold diz para Arthur comer o quanto quiser. Ele pensa que não pode ser exigente já que estão viajando, mas percebe que Alice não tem apetite. Ela diz que está cheia, mas ele percebe que ela só deu uma mordida. Ela vê que Reynold está ferido, então decide curá-lo, e os outros ficam de guarda, porque não querem que ninguém descubra sobre os poderes dela. Ficamos sabendo que ela é um tipo especial de maga chamado Emissora, mas ela precisa manter isso em segredo, pois as pessoas podem tirar proveito dela se souberem disso. Adam pergunta a Reynold se ele pode emprestar a Arthur, porque quer brincar com ele. Mas ele tira sua arma, então Arthur percebe que ele quer lutar, e vê que ninguém está tentando pará-lo. Ele usa seu mana para fortalecer sua arma, e Arthur pensa que ele não vai se segurar, então ele se prepara para lutar, e também usa uma habilidade para aumentar sua velocidade. Ele avança, e Adam se prepara para atacá-lo, mas ele de repente desaparece, e aparece atrás dele. Todos ficam impressionados com a velocidade dele, mas ele de repente perde o equilíbrio, porque ainda não está acostumado a lutar em seu corpo. Adam o afasta, mas Angela usa sua magia de vento para ajudá-lo a pousar com segurança. Todos se perguntam por que Adam não se conteve, então ele explica que é porque Arthur é um monstro, se perguntando que tipo de treinamento ele passou. Jasmine se pergunta como ele conseguiu melhorar sua velocidade e pede para ele ensiná-la a habilidade que usou. Ele percebe que ela é o tipo de pessoa que não para por nada até alcançar seu objetivo, então ele acaba concordando em ensiná-la. Eles continuam sua jornada, e todos treinam Arthur para se tornar um aventureiro. Ele mostra suas habilidades para Jasmine e as usa para correr com uma velocidade incrível, mas ela facilmente o alcança. No seu aniversário, Jasmine lhe dá uma faca, então ele percebe que ela se abriu para ele, e todos notam como ela está agindo de forma diferente do seu jeito habitual. Eles se preparam para se mudar, mas Arthur percebe que Alice está agindo de maneira estranha, então ele pergunta o que há de errado, mas ela diz que está bem. Enquanto eles continuam, são subitamente atacados por bandidos e o líder deles diz que levará as mulheres e crianças para vendê-las por dinheiro. Ele ordena que seus homens ataquem, então eles avançam e os companheiros de Arthur tentam lutar contra eles, mas são muitos. Reynold colide com a carruagem de Arthur e Alice corre para curá-lo, mas ele diz que ela não pode deixar os bandidos descobrirem sobre seu poder. Ele pede a Arthur para ajudar Alice a escapar, mas Arthur explica que é forte o suficiente para derrotar os bandidos, então quer participar da luta. Mas Reynold revela que Alice está grávida e Arthur percebe que é por isso que ela tem agido de forma estranha. Reynold diz a ele que está prestes a se tornar um irmão mais velho, então ele precisa usar seus poderes para protegê-la. Ele foge com ela e o líder dos bandidos ordena que seus homens os parem, mas Reynold avança contra ele. Ele diz a Reynold que não é forte o suficiente para derrotá-lo, mas ele dá tudo de si e começa a empurrá-lo de volta.
Há bandidos no caminho de Arthur, mas seus companheiros abrem caminho para ele, dizendo-lhe para escapar com sua mãe. Ele se lembra de que já matou inúmeras pessoas, então não valoriza a vida dos outros. Mas um mago de repente lança um feitiço de vento e ele empurra sua mãe para fora do caminho e ele é atingido em vez disso. Mas ele lança sua faca no mago e ela se enrola na perna dele, fazendo-o cair. Todos percebem que Arthur está em apuros, então Angela e Dertan tentam salvá-lo com sua magia. Ele observa que se sente estranho porque está prestes a cair para a morte, mas seu coração está cheio. Ele acredita que o homem que implorou para poupar sua família sentiu o mesmo, e percebe que seus pais choraram quando o salvaram porque estavam dispostos a arriscar suas vidas para protegê-lo. Mas ele sabe que eles também vão chorar se ele morrer, e observa que estava ansioso para se tornar um irmão mais velho. Mais tarde, ele acorda no meio da floresta, percebendo que conseguiu sobreviver, mas o chão de repente começa a tremer e uma criatura sombria aparece, chamando-o pelo nome. Ele tenta atacá-la, mas ela o lança para longe, dizendo que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Ela se apresenta como Sylvia e diz a ele que é sua aliada, mas ele não tem certeza do que ela quer dizer. Ela lhe dá algumas frutas, dizendo que ele precisa delas para se recuperar, mas quando ele tenta se mover, ele chora ao sentir dor. Ela diz a ele que ele tem sorte de estar vivo, e observa que responderá suas perguntas depois que ele comer as frutas. Então ele as come e pergunta a ela o que aconteceu com seus pais. Ela revela que eles estão seguros, dizendo a ele que eles já foram embora há alguns dias e ele começa a chorar de alegria porque pensou que eles não conseguiram. Depois de mais alguns dias, vemos que Arthur já se recuperou e quer ir para casa. Mas Sylvia diz a ele que não pode simplesmente ir embora, já que estão nos arredores da floresta Elshire, que está cheia de animais selvagens e fora da lei. Ela promete abrir uma fenda dimensional para ajudá-lo a voltar para casa, mas observa que levará tempo para se preparar. Ele começa a treinar com um bastão e descobrimos que ele a acha assustadora por causa de sua aparência. Ele não sabe nada sobre ela, pois ela não lhe conta nada, mas acha que ela é uma boa pessoa. Ele ativa seu núcleo de mana e ela fica impressionada por ele conseguir fazer isso em uma idade tão jovem. Mas ela usa sua mão para reunir mana, perguntando-lhe se ele sabe o que ela está fazendo. Então ele percebe que ela está usando magia e coletando mana ao mesmo tempo, e ela explica que humanos geralmente não conseguem fazer isso por causa da forma como veem a mana. Ele diz a ela que quer aprender a fazer isso, mas ela pergunta o que ele fará com isso, porque sabe que ele alcançará um novo nível de poder depois que aprender. Ele lembra como os bandidos atacaram seus pais, e diz a ela que destruirá todos que tiram o que é precioso para ele, mas ela o afasta. Ela diz que ele falhou, então não o ensinará na habilidade, perguntando se ele acha que matar pessoas é divertido. Ela nota que sua mão pode facilmente despedaçá-lo, mas também pode tocá-lo suavemente, e ela pergunta qual ele prefere. Então ele diz que prefere o toque suave, e ela nota que não gosta de violência, porque faz as pessoas se odiarem, dizendo que quer que ele viva uma vida pacífica. Ele se pergunta por que ela diria isso, pensando que ela deve saber tudo sobre ele, mas sabe que isso é impossível. Ela pergunta a ele o que fará quando ficar mais forte, e ele se lembra dos momentos que passou com os Twin Horns, dizendo a ela que usará seus poderes para proteger todos. Ela observa que sua resposta é perfeita, mas vemos uma criatura procurando por ela, e ela voa embora, deixando um dragão morto para trás. Em um flashback, Arthur conhece um homem chamado Mylon, que o recebe no escritório. Ficamos sabendo que Arthur é um rei apenas no nome, e que o parlamento detém todo o poder no país, que está enfrentando uma crise. Seu papel é atuar como um agente de guerra, e Mylon o elogia por vencer inúmeras batalhas pelo país. Ele se pergunta o que Arthur está fazendo lá, mas de repente ele se despede. Voltamos ao presente, enquanto Sylvia ensina Arthur a usar magia enquanto coleta mana, e ele se lembra de como usou o Ki para derrotar seus oponentes em sua vida passada. Ele consegue usar a habilidade e percebe que pode se mover enquanto ela está ativa. Então ela o elogia, mas sente que algo está se aproximando. Então ela o faz se esconder sob os escombros e diz para ele não fazer barulho, enquanto ele vê a criatura que estava procurando por ela. Ela se pergunta como ele a encontrou, então ele revela que o cheiro de sangue o levou até lá e diz para ela ir com ele, mas ela se recusa. Então ele a atinge com uma bola de energia e ela luta para se defender. Ele ameaça matá-la se ela continuar a resistir, mas ela libera seus poderes, fazendo sua armadura se despedaçar, enquanto revela sua verdadeira forma. Arthur percebe que ela é um dragão, e ela ataca a criatura com seu sopro de energia. Ele se defende com uma barreira e diz a ela que não sobreviverá se usar aquele poder, mas ela não se importa, dizendo que viveu uma boa vida. A criatura revida com inúmeras rajadas de energia, destruindo tudo ao redor. Ela percebe que Arthur está seguro, mas a criatura carrega outro ataque, e ela percebe que está com problemas, então ela usa seus poderes para parar o tempo.
Arthur sai dos escombros e ela abre um portal para ele escapar. Ela nota que está conectado a um lugar remoto, mas acha que ele ficará bem, porque ele pode sobreviver com sua nova habilidade. Ele percebe que ela está ferida, mas ela lhe dá um ovo, dizendo para cuidar dele e envolver a pena dela ao redor. Ela faz aparecer símbolos nos braços dele e ele pergunta o que são, mas ela diz que ele descobrirá no futuro. Ela menciona que é hora de dizer adeus, revelando que poderia tê-lo enviado para casa desde o início, mas não quis deixá-lo ir, porque gostava de viver com ele. Ela diz a ele que não é forte o suficiente para protegê-lo, então ele precisa escapar, e ele percebe que os momentos que passou com ela o mudaram. Ele observa que a considera sua família, mas ela o lembra que ele já tem uma mãe, então ele decide chamá-la de avó, e ela chora ao ouvir isso. Ela agradece, mas diz que é hora de partir, então ele pega o ovo e a pena, antes de escapar pelo portal. Ele diz para ela ir com ele, mas ela fecha o portal, e assim que o tempo retoma, ela é atingida pela explosão de energia e cai no chão. A criatura se aproxima dela, mas ele sabe que ela ainda está viva, e ela de repente o ataca com seu sopro de energia, causando uma explosão massiva. Arthur viaja através do portal, enquanto ouve a voz de Sylvia, dizendo-lhe para lembrar de tudo que ela lhe ensinou. Ele diz a ela que está triste, e ela observa que o mundo está cheio de tristeza, então eles devem mudá-lo com um sorriso. Ele acha que não consegue, mas ela diz para ele ir aos poucos, dizendo que acredita nele. Quem ela revela que sabe sobre sua vida passada, e ela diz para ele não encher seu coração com raiva e ódio, querendo que ele viva uma vida cheia das bênçãos da luz. Ele acorda no meio da floresta e pensa nas últimas palavras de Sylvia. Ele se prepara para continuar sua jornada com o ovo que ela lhe deu, mas de repente ouve um barulho. Ele aumenta sua velocidade para pular pela floresta e vê uma garota elfa cercada por bandidos. Ela chora por ajuda, mas eles dizem a ela que ninguém está vindo para resgatá-la, e discutem o quanto podem ganhar vendendo-a. Arthur se lembra do momento em que sua família foi atacada por bandidos, e ele pensa em matá-los, mas se recorda de que Sylvia queria que ele vivesse uma vida pacífica, então decide controlar suas emoções. Os bandidos levam a garota e viajam pela floresta enquanto Arthur continua a segui-los. Mais tarde, os bandidos fazem uma pausa, então Arthur se prepara para agir. Ele se pergunta por que os cães da floresta que puxam a carruagem são tão obedientes e percebe que suas coleiras têm mágica. Ele joga pedras em um deles, e eles ficam agitados, então um dos bandidos tenta acalmá-los, mas Arthur aparece de repente atrás dele, matando-o com um único golpe, e ele pega sua faca. Seu companheiro vê seu corpo, mas Arthur se aproxima furtivamente dele e também o elimina. Outro bandido aparece, então Arthur o ataca, mas o líder deles o ouve gritar, então ele se pergunta o que aconteceu. O bandido o avisa que um mago está atacando, embora perceba que Arthur é apenas uma criança, pensando que pode vendê-lo se capturá-lo vivo. Ele fortalece seu corpo e avança contra Arthur, mas ele consegue desviar. Ele joga sua faca no homem, mas ele apenas a pega e o chuta para longe. O homem o elogia por lutar bem, mas diz a Arthur para desistir porque ele não tem chance. Mas ele queima a perna do homem, então ele fica com raiva, dizendo a Arthur que vai matá-lo. Mas Arthur joga sua faca novamente, e ela acerta a cabeça do homem, matando-o instantaneamente. O último bandido começa a implorar por sua vida, mas Arthur o termina e liberta a garota. Ele vê uma silhueta cobrindo seu rosto, então fica confuso, mas diz a ela que pode ir para casa agora. Ela pergunta a ele sobre os hematomas no braço, e ele acha que não é algo que uma criança deva ver, percebendo que é a primeira vez que encontra alguém da sua idade. Ele cobre os corpos dos bandidos, dizendo a ela que é muito jovem para ver o que aconteceu, mas ela lembra a ele que ele também é criança. Ela se pergunta o que aconteceu com os bandidos, então ele diz que eles tiveram um acidente e ele diz a ela que ela está segura agora. Ele recolhe as coisas dela e diz que foi bom conhecê-la, mas ela se agarra a ele porque está com muito medo de ficar sozinha, então ele decide fazer companhia a ela. Ele se pergunta por que ela está com medo, porque ele pensava que elfos eram seguros na floresta, mas ela diz que seus pais a avisaram sobre os golems das árvores que dizem comer crianças. Ela revela que não sabe o caminho de volta, então ele percebe que não pode simplesmente deixá-la, e decide ajudá-la a voltar para casa. Ele pensa em matar os cães porque não sabe como controlá-los, mas ela quer libertá-los, dizendo que eles estavam apenas sendo usados pelos bandidos. Ela observa que o povo da floresta estima toda a vida, e ela remove as coleiras mágicas dos cães, permitindo que eles escapem. Eles começam a procurar uma casa, e durante uma pausa, a menina revela que seu nome é Tésia. Arthur lhe dá comida, dizendo que ainda tem uma longa caminhada pela frente, mas ela diz que cheira estranho. Ela não gosta, dizendo que quer comer algo doce, e ele acha normal ela agir assim porque ela é apenas uma criança.
Ela se pergunta o que ele está fazendo na floresta, e ele revela que se separou da família, então ela acha que ele também se perdeu. Ele pergunta a ela sobre a Terra dos Elfos, e ela diz a ele que seus pais estão sempre ocupados, então ela passa a maior parte do tempo com seus cuidadores. Eles continuam procurando pelo reino de Olinmor, e Arthur percebe insetos voando ao redor de Tessia. Ela revela que os elfos os usam para marcar caminhos, e coloca um deles na orelha dele, enquanto ele percebe que é assim que as crianças brincam umas com as outras. Ela menciona que vai treinar na casa do mestre dela assim que sua mana despertar, e ele pergunta se ela não tem uma educação organizada, mas ela não entende o que ele quer dizer. Ele vê um cão seguindo-os, então continua olhando para trás, e quando estão prestes a dormir, ele fica preocupado que o cão possa atacá-los. Então ele diz a ela que vai ficar de vigia enquanto ela descansa na barraca. Ele começa a pensar no ovo que Sylvia lhe deu, mas Tessia o chama para entrar na tenda, dizendo que as feras podem atacá-lo se ele ficar do lado de fora. Ele pergunta se ela tem medo de fantasmas, mas ela explica que está apenas pensando na segurança deles. Ele se junta a ela lá dentro, e ela lhe diz para ficar com ela, aconteça o que acontecer, então ele promete não deixá-la, dizendo-lhe para ir dormir. Ela revela que seus avós lhe disseram que todos os homens humanos são pervertidos, mas ele diz a ela que isso não é verdade. Mas ele percebe que ela já está dormindo. No dia seguinte, eles continuam sua jornada, enquanto Arthur observa que Tessia agora está confortável ao seu redor. Ele a ajuda a atravessar um rio, mas após algum tempo, ele sente uma dor insuportável em seu núcleo de mana. Ela sai para procurar ervas medicinais, mas ele diz que é muito perigoso, e enquanto ele espera ela voltar, aparece um cão de repente. O cão lhe dá comida que caçou, e Tessia vê e diz a ele que o cão quer retribuir por tê-lo libertado. À noite, eles comem a comida do cão e ambos acham deliciosa. Arthur observa que crianças em crescimento precisam de carne, e Tessia revela que não encontrou ervas, mas encontrou cogumelos. Ela diz a ele que as elfas comem isso o tempo todo, então ele decide experimentar, mas acaba passando mal. Enquanto descansam na tenda, Tessia revela que ouviu falar dos reinos humanos e anões e quer visitá-los, mas tem medo de encontrar pessoas más. Ela observa que os elfos não confiam em outras raças, mas Arthur adormece de repente, então ela lhe dá um cobertor. No dia seguinte, vemos que Arthur ainda não está se sentindo bem, e ele acha que os corpos das crianças são fracos. Tessia pergunta se pode chamá-lo de Art, porque ela acha que agora são amigos. Mas ele diz que não é digno de ser amigo dela, já que é apenas um plebeu. Ela diz a ele que ele soa como um velho, e ele começa a zombar dela por ser uma medrosa, então ela fica chateada. Mas ela diz a ele que viu algo, e ele acha que não é nada de especial, mas percebe que um portal apareceu em uma árvore. Ela diz a ele que finalmente encontraram a casa dela e o convida a ir com ela. Mas os guardas imediatamente o prendem, dizendo que ele não tem permissão para estar ali. E ele vê que Tessia está apenas parada lá, então ele pensa que ela o traiu. Eles se preparam para matá-lo, mas ela implora que o deixem ir, dizendo que ele salvou sua vida. Eles pensam que ele a manipulou, mas o avô dela, Virion, chega e manda soltá-lo. Ele agradece por salvar a princesa de Ilinmor. Então Arthur percebe que ela é membro da família real e não pode acreditar, porque pensava que ela era apenas uma plebeia. Os pais dela também chegam e estão felizes que ela esteja segura, mas se perguntam o que um humano está fazendo lá, dizendo aos soldados para prendê-lo. Mas ela explica que ele salvou sua vida, dizendo ao pai que eles deveriam convidá-lo para o castelo deles, e Virion menciona que quer falar com ele mais tarde. Tessia mostra o reino a Arthur, mas ele percebe que todos o estão olhando, então percebe que não gostam de humanos. Mas Tessia também o olha, e ele a acha estranha, perguntando-se por que ela não fez nada quando ele estava prestes a ser preso. Então ele pensa que não deve baixar a guarda. Eles chegam ao castelo, onde os servos dão as boas-vindas a Tessia, e ela lhes diz para cuidar de Arthur, dizendo que ele não é um humano mau. Ela se pergunta o que eles deveriam fazer a seguir, mas ele observa que quer falar sobre o que eles têm passado, e o pai dela quer ouvir isso. Então, ele se senta com a família dela, e o pai dela se apresenta como Rei Alduin. 3, 2, 1. Arthur conta a ele sobre sua origem humilde e revela que foi separado de sua família depois que os bandidos os atacaram. Assim, ele acabou na floresta onde viu Tessia sendo sequestrada por traficantes de escravos. Alduin fica irritado ao ouvir isso e observa que é obra de humanos bárbaros, mas Arthur explica que nem todos os traficantes de escravos são humanos. Virion se pergunta como conseguiu salvá-la dos sequestradores, então ele revela que usou magia para derrotá-los, e os guardas não acreditam nele porque ele é apenas uma criança. Mas Tessia menciona que ele está dizendo a verdade, e Alduin acredita nele. Mas Arthur observa que precisa que os elfos o enviem de volta para sua família como recompensa por salvá-la. Alduin explica que eles não querem ajudar os humanos, mas Arthur não consegue acreditar que eles considerem os humanos bárbaros porque eles não são tão diferentes, e vemos Tessia olhando para seu pai.
Então, ele decide ajudar Arthur, dizendo que o portal de teletransporte para o reino Sapien só pode ser usado a cada 7 anos, e ainda precisam esperar 5 anos para ele reabrir. Mas ele observa que não podem manter Arthur no reino, então ele ordenará que os guardas o escoltem de volta para casa, dizendo que terão uma equipe pronta para ele pela manhã. Arthur agradece a Alduin por atender seu pedido e está feliz por finalmente poder voltar para casa. Mas de repente, ele sente dor em sua manicure novamente. Depois disso, vemos Arthur tomando banho, mas ele nota que a dor está piorando, então ele acha que precisa de ajuda. À noite, Arthur vê Tessia com seus pais, e ele pensa em sua família, se perguntando se eles ficaram felizes em vê-lo novamente. Tessia se junta a ele e pede desculpas pelos pais, mas ele sabe que eles estavam apenas preocupados com ela, dizendo que ela pode continuar agindo como uma princesa mimada. Ela menciona que ele vai passar pela mesma coisa quando se reunir com seus pais, mas ele não tem certeza se eles ficarão felizes em vê-lo novamente, pensando que ele é a razão pela qual os bandidos os atacaram. Mas ela segura o rosto dele, dizendo que tem certeza de que seus pais sentem falta dele, porque ela já sente falta dele, já que ele está prestes a partir. De repente, eles são cercados por vagalumes, e Tessia menciona como gosta de assisti-los. Mas Arthur percebe que estão sob ataque, então ele a protege e avança contra o atacante, que se revela ser Virion. Arthur se pergunta por que ele os atacou, mas percebe que Virion apenas jogou vagalumes e revela que estava apenas testando-o. Virion acha ele interessante, então lhe dá uma espada de madeira e força Tessia a assistir à luta deles. Arthur avança, mas Virion desvia facilmente dos ataques e ele percebe que está muito lento, então tenta se mover o mais rápido possível. Virion quebra sua espada e a ponta voa em direção a Tessia, mas Arthur consegue pará-la. Ele usa sua magia para atacar Virion, mas não funciona. E ao ver os olhos de Virion, ele se lembra das bestas que lutou em sua vida passada, pensando que não sobreviverá se não lutar seriamente. Ele é surpreendido, mas imediatamente se recupera e consegue acertar um golpe. Virion não acredita que Arthur conseguiu tocá-lo e quer continuar a luta, mas Tessia diz para ele parar. Ele pergunta a Arthur se ele quer se tornar seu discípulo, mas explica que precisa ir embora porque quer que seus pais saibam que ele está bem. Então, Virion observa que ele ainda pode entrar em contato com seus pais enquanto estiver lá. Mas sua manicure começa a doer de novo, e Virion percebe que ele herdou a vontade de uma besta, dizendo que ele morrerá se não se tornar seu discípulo. Vemos Arthur quando uma criatura sombria sai de seu corpo, e conforme ela se aproxima dele, ele se pergunta se é uma manifestação de seu eu interior. Mas Tessia de repente o acorda, dizendo-lhe para se trocar porque Virion está esperando por ele lá fora. Alduin diz a Virion que eles não podem deixar Arthur ficar em Elinor porque ele não pertence a esse lugar, perguntando ao pai por que ele quer que Arthur se torne seu discípulo. Mas ele explica que só tem carinho por ele e diz para ele entrar na carruagem. Enquanto viajam, Virion nota que Tessia está sempre falando sobre Arthur, e ele revela que ela sempre foi solitária, já que era a única sucessora ao trono. Ela tentou fazer amigos, mas todos a traíram, então ela aprendeu a se afastar das pessoas. Mas ele observa que ela sempre sorri quando está com Arthur, dizendo a ele que nem sempre está tão feliz, então ele o agradece por ajudá-la a se abrir. Eles chegam a uma casa estranha onde Virion grita para seu amigo sair, e ela lhe diz para parar de gritar. Ele revela que ela é uma maga especial chamada Rinia, dizendo a Arthur que ela o ajudará a contatar seus pais, mas ele se pergunta como isso é possível. Então ela revela que é uma vidente, e sua magia permite que ela veja fragmentos do passado e do futuro, mas ela também pode ajudá-lo a falar com os pais dele. Ela lhe diz para olhar para a água e concentrar-se em pensar em seus pais, enquanto ela usa sua magia para ajudá-lo a alcançá-los. Nós vemos seus pais quando eles se preparam para comer, mas eles pensam em Arthur porque na verdade é o aniversário dele. Aprendemos que eles caíram em desespero após a perda dele, e Reynold culpou a si mesmo pelo que aconteceu porque ele disse a Arthur para proteger sua mãe. Após o incidente, eles se mudaram para uma cidade onde Reynold conseguiu um emprego, e eles encontraram um novo lugar para chamar de lar. Mas eles ainda não superaram o que aconteceu. Eles de repente ouvem a voz de Arthur, e ele diz que ainda está vivo, mas está no reino de Elin Moy, onde está usando magia para falar com eles. Ele explica que ainda não pode voltar porque precisa resolver um problema em seu corpo, mas diz que voltará assim que se recuperar. Ele observa que não sabe quando poderá falar com eles novamente, mas diz para não se preocuparem com ele. Eles estão muito felizes em saber que ele ainda está vivo, e ele começa a chorar ao notar que não quer deixá-los tristes novamente. Então ele concorda em se tornar discípulo de Virion. Eles retornam ao castelo onde Tessia convence seu pai a deixar Arthur ficar. E Virion observa que assumirá a responsabilidade por qualquer coisa que aconteça desde que Arthur é seu discípulo. Depois disso, Alduin pede desculpas por ter sido rude com Arthur e diz que ele está convidado a ficar no castelo.
Ele percebe que Tessia e Virion são o ponto fraco de Alduin e diz a eles que se sente honrado. Mas Tessia menciona que quer brincar com Arthur. Tessia leva Arthur para a cidade onde ele esbarra em um garoto chamado Ferit, que diz a ele que ele não pertence ali, e as crianças começam a insultá-lo por ser humano. Ela diz para ele ignorá-los, e Ferit observa que estar com um humano arruinará sua reputação. Então ele se oferece para escoltá-la, mas ela se recusa a ir com ele. Arthur começa a zombar dele por ter um nome ridículo, e ele fica bravo ao ouvir isso. Então ele desafia Arthur para um duelo. Ele percebe que todos estão observando e Ferit diz a Tessia para julgar a luta deles. Quando a luta começa, Ferit imediatamente avança, mas Arthur facilmente o derruba. Ele não consegue acreditar que a luta já acabou, mas Tessia diz a ele para correr. E eles aproveitam o resto do dia juntos enquanto Arthur percebe que está se apegando a ela. Ela pergunta a ele se está pronto para o treinamento de amanhã, e ele se lembra que Virion o avisou que o treinamento como domador de bestas será brutal, mas trará resultados significativos se ele conseguir aguentar. Ele diz a ela que está animado para o treinamento, dizendo que vai trabalhar duro para seu futuro, e ela observa que também trabalhará duro porque não quer perder para ele. No dia seguinte, Virion diz a Arthur que é hora de começar seu treinamento. Ele sabe que será difícil, mas está determinado a superá-lo. 3 anos depois, vemos Tessia dizendo a Arthur para acordar, e ela usa sua mana ao agarrá-lo, fazendo-o gritar, e ele diz para ela ser mais gentil. Eles começam a treinar juntos, e Virion os observa enquanto lutam, percebendo que estão prontos para o próximo passo. Ele revela que uma vez que um mago estabiliza sua mana, ele pode obter um dos 4 elementos mágicos. Virion explica que a raça de um mago determinará os elementos que ele pode usar, revelando que os elfos têm o elemento vento, enquanto os anões são melhores em usar os atributos terra e fogo. Mas os humanos são capazes de usar todos os 4 elementos, e Arthur fica surpreso ao ouvir isso. Mas Virion lembra a ele que ele só pode escolher um deles. Tessia se pergunta por que Arthur não usou magia enquanto treinava seu corpo, então Virion diz a ela que é porque ele é fraco. Ele observa que o núcleo de mana de Arthur contém a vontade de uma besta, o que arruína o equilíbrio entre seu corpo e seu núcleo de mana, e é a razão pela qual ele tem sentido dor. Aprendemos que quando um elfo desperta sua magia aos 10 anos, é considerado talentoso, mas Tessia conseguiu usar magia quando completou 9 anos e começou a treinar com Arthur desde então. Virion diz a ele que é hora de despertar a vontade da besta dentro de seu corpo, dizendo que ele não sentirá mais a dor em seu núcleo de mana se tiverem sucesso, e ele se tornará um verdadeiro domador de bestas. Virion tenta acender uma chama em seu núcleo de mana, mas uma energia brilhante de repente sai de seu corpo e empurra Virion e Tessia para longe. Eles se perguntam o que acabou de acontecer, e Arthur perde a consciência, então eles o levam de volta ao castelo. Mais tarde, ele acorda e Virion pergunta se ele está familiarizado com sua vontade de besta. Então ele explica que a obteve de um dragão. Virion não pode acreditar, e ele diz a Arthur para não contar a ninguém sobre isso, porque a vontade de um dragão poderia atrair atenção indesejada. Ele agradece a Virion por se preocupar com ele, mas diz a Arthur que estará voltando para casa em 4 meses, porque um programa de intercâmbio cultural entre os 3 reinos começou. Então a entrada para a cidade humana de Ziris se abrirá, e Arthur finalmente poderá ir para casa. Mas ele está triste ao ouvir isso, e vemos que Tessia também não fica feliz ao saber disso. Naquela noite, quando Arthur se prepara para dormir, o ovo de Sylvia de repente choca e um bebê dragão emerge. Ele o acha fofo, mas de repente ele o morde, fazendo com que uma marca apareça em seu braço, e ele começa a ouvir a voz do dragão. Ele percebe que pode falar dentro de sua cabeça e decide chamá-lo de Sylvie, dizendo a ela para considerá-lo como seu pai. No dia seguinte, Tessia vai acordar Arthur, mas ela grita ao ver Sylvie. Então ele acorda, mas percebe que ela está abraçando porque é tão fofa. Eles vão treinar com Virion, que fica assustado ao ver Sylvie, e ele percebe que ela surgiu da assimilação da vontade da besta. Arthur se pergunta o que deve fazer com ela, e Virion observa que ninguém acredita em dragões, então ele pode simplesmente dizer a todos que é uma Manabest. Virion diz que ele despertou como domador de bestas, então agora deve treinar sua besta até o núcleo de mana, dizendo que a melhor maneira de fazer isso é através de uma luta real. Virion envolve-se com uma energia estranha e se transforma em um monstro sombrio, dizendo a Arthur que é hora de começar o treinamento, mas ele não consegue acompanhar os movimentos de Virion, então ele desiste e diz que ele parece assustador. Virion retorna à sua forma original, e Arthur diz a ele que não podia sentir sua presença enquanto ele era um monstro, então ele explica que usou sua magia para manipular o vento e o som. Poucos dias depois, vemos que Arthur dominou sua vontade de fera, então ele pode agora usar o poder da besta, e seu corpo se tornou tão forte que a dor em seu núcleo de mana parou de incomodá-lo.
Vemos Arthur na cidade com Tessia, e Ferit esbarra nele novamente, mas Arthur não se lembra dele. Ferit fica chateado e lembra Arthur sobre o encontro anterior, desafiando-o para um duelo novamente, mas ele perde instantaneamente, e seus amigos acham que ele é patético. Tessia lembra Arthur sobre ele, e ele finalmente se lembra de quem é Ferit, dizendo que está feliz em vê-lo novamente. Eles apertam as mãos, e os amigos de Ferit notam que ele sempre quis ser amigo de Arthur, que se pergunta se eles vão participar do programa de intercâmbio cultural. Então eles revelam que todos os nobres são obrigados a participar. Mas Ferit acha que Tessia não vai participar, porque ela pode se perder, então ela fica chateada e o empurra para longe. Depois disso, Arthur diz a Tessia que ela não deveria bater em seus súditos, dizendo para ela agir mais como uma princesa, mas ela nota que ele estará partindo em breve, perguntando por que ele está ficando zangado como seu pai, e de repente ela sai correndo. Naquela noite, vemos Tessia chorando em seu quarto, mas Arthur a convida para ir à floresta. Ela decide ir com ele, e observa que eles não têm permissão para estar ali, mas ele garante que ficarão bem. Eles veem a casa que salvaram, percebendo que estão indo bem, e enquanto Tessia e Arthur descansam perto de uma fogueira, ela diz a ele que não quer que ele vá, mas de repente ela adormece. No dia seguinte, Arthur se prepara para partir, e todos se despedem enquanto Virion lhe dá uma bússola, dizendo que ele pode usá-la para voltar para Elinmor. Mas Virion lhe diz para não sair à noite com muita frequência, então Arthur pede desculpas por ir à floresta. Quando Arthur está prestes a sair, Tessia de repente corre até ele e diz para ele se cuidar. Então ele a abraça, dizendo que sentirá saudades, e ela menciona que sente o mesmo. 3-2. Depois disso, Arthur chega à cidade de Shiros, onde vai procurar seus pais. Sua irmã Eleanor abre a porta, e seus pais ficam surpresos ao vê-lo enquanto ele menciona que finalmente está de volta. Mas Eleanor se pergunta quem ele é, então Alice menciona que ele é seu irmão mais velho. Ele conta a eles tudo o que aconteceu depois que se separaram, mas decide não mencionar Sylvia porque acha que eles podem ter problemas se souberem sobre ela. Ele explica que encontrou Sylvia em uma caverna de uma fera mágica, onde viu que a mãe dela estava morrendo, então decidiu adotá-la. Ele pergunta ao pai sobre o trabalho dele, então ele revela que agora trabalha como instrutor de segurança na casa de leilões Hellstool, e observa que seu núcleo de mana atingiu o estágio laranja escuro há 2 anos. Aprendemos sobre as cores do mana, que variam do preto ao branco, e as cores mais brilhantes são consideradas superiores às mais escuras. Arthur sabe que Reynold treinou para aumentar seu núcleo de mana, e pergunta a Arthur em que estágio ele está, então ele revela que está em vermelho claro. Reynold não consegue acreditar, percebendo que Arthur está prestes a superá-lo, e ele pensa que eles deveriam lutar no jardim. Seu chefe, Vincent Halstia, de repente entra pela porta, perguntando sobre Arthur, então ele se apresenta para a família de Vincent. A filha de Vincent, Lilia, acha Sylvie fofinha, então ela pede permissão a Arthur para tocá-la. E Reynold menciona que eles estão prestes a ter uma luta de treino. Eles saem, e Vincent não acredita que o núcleo de mana de Arthur é vermelho vivo porque ele tem apenas 8 anos, revelando que mesmo os gênios da Academia Shiros mal chegam ao vermelho escuro aos 11 anos. Mas Arthur observa que não tem treinado seu núcleo de mana corretamente porque se concentrou em assimilar a vontade de Sylvia. Ele começa a lutar contra o pai, que bloqueia seus ataques, dizendo que suas habilidades melhoraram, mas menciona que começará a lutar a sério. Ele envolve seu corpo com chamas, enquanto Arthur observa que Augmenters não podem manipular os elementos ao redor deles. Então ele geralmente tem dificuldade em identificar o elemento compatível com eles. Mas depois de alcançar um certo nível, eles podem decidir qual elemento querem usar, e aqueles com talento excepcional podem controlar mais de um elemento. Arthur tem dificuldade em acompanhar o pai, então decide se esforçar ao máximo, e uma brilhante energia cobre seus punhos. Ele avança, mas Reynold ainda consegue dominá-lo, e ele é empurrado para trás. Mas ele se lembra que Virion lhe ensinou a ultrapassar seus limites, e de repente raios começam a sair de seu corpo, incendiando o chão. Reynold sabe que ele está usando magia de fogo de alto nível, e Arthur controla a água da fonte para apagar o fogo, o que surpreende a todos, percebendo que ele pode usar 2 elementos ao mesmo tempo. Reynold diz a ele que ele é incrível, mas ele revela que aprendeu isso recentemente, revelando que mal consegue controlá-lo. Depois disso, Vincent observa que Arthur tem um futuro brilhante pela frente, então sugere enviá-lo para a Academia Xirus, que é a escola mais prestigiada do continente. A esposa dele, Tabitha, diz a Reynold para não se preocupar com as mensalidades porque eles vão pagar, e Vincent observa que conhece o diretor da escola, então Arthur pode se matricular mesmo sendo menor de idade. Mas ele explica que acabou de se reunir com sua família, então quer tempo para passar com eles. Vemos Arthur andando pela casa e ele encontra Lilia, que o leva para sua área de jantar especial.
Os empregados lhe trazem comida e dizem a Arthur que ela vai lá sempre que está estressada, revelando que seus pais querem que ela se torne uma maga, mesmo que eles não possam usar magia. No dia seguinte, Arthur encontra o grupo Twin Horns e todos ficam felizes em vê-lo, dizendo que ele cresceu. Eles revelam que encontraram um trabalho bem remunerado em uma cidade remota, então estão todos indo bem, e Angela observa que eles estiveram em diferentes lugares por causa do trabalho. Arthur percebe que só viu o continente Decatem e considera se tornar um aventureiro, para que ele possa explorar o resto do reino. Vemos Arthur dando banho em Sylvie enquanto ele pensa em como os pais de Lilia querem que ela desperte seus poderes, e ele nota que não consegue tirar isso da cabeça. Depois disso, Alice diz a Arthur que ele precisa se arrumar e o leva a um cabeleireiro que diz que ele vai brilhar depois do corte de cabelo. Todos ficam impressionados com seu novo visual, mas ele se pergunta por que o levaram ao cabeleireiro. Então Tabitha explica que eles querem que ele esteja no seu melhor porque estão planejando levá-lo à casa de leilões Helst. Mas ela observa que eles apenas vão mostrar a cidade para ele hoje, e Eleanor diz a ele para acompanhá-la, enquanto Lilia menciona que está com ciúmes porque Eleanor costumava estar apegada a ela antes dele chegar. Ele explica que é porque acabou de voltar, e eles exploram a cidade juntos, mas encontram um grupo de estudantes da Academia de Magia de Shirus. Lilia explica que seus uniformes lhes conferem autoridade, mas Arthur acha que são perigosos porque parecem encrenqueiros. Ele vê uma loja vendendo núcleos de bestas que concedem poder aos seus usuários e Tabitha nota que os núcleos com a vontade de uma besta valem mais de 100 moedas de ouro. Ele não sabe quanto isso vale, então ela explica que é dinheiro suficiente para viver por 250 anos. Mas Lilia observa que há núcleos mais baratos disponíveis nas lojas de armas. Ela quer comprar um deles, mas Tabitha diz que isso não é um atalho para despertar sua feitiçaria, e observa que ela é muito jovem para ter um núcleo de besta. Eles começam a comer juntos, mas Arthur percebe que Lilia não está feliz, e ela de repente se afasta. Então ele a segue até uma loja que vende núcleos de besta, e ela percebe que pode comprar um deles com sua mesada, mas ele a impede, dizendo que isso não é a chave para despertar sua magia. Ela acha que vale a pena tentar e explica que tentou de tudo para despertar sua magia, dizendo-lhe que ele não entenderia como ela se sente, já que ele é um prodígio. Ele percebe que é o motivo pelo qual ela se sente pressionada, então quer falar com ela, mas ela lhe diz para deixá-la em paz e acidentalmente esbarra em um estudante da academia. Ela imediatamente pede desculpas, mas ele começa a intimidá-la e o lojista ouve a confusão, mas percebe que os alunos são da Academia Kairos, então decide deixá-los em paz. O líder deles a ameaça com sua magia, então Arthur se prepara para enfrentá-los, mas Tabitha chega de repente dizendo que Lilia é filha dos Helsts. Eles sabem que a família dela doa para a academia e que o diretor os repreenderá se mexerem com ela, então decidem ir embora, mas um deles acha que ela está tentando comprar seu lugar na academia porque não tem talento algum. Depois disso, Vincent descobre o que aconteceu e Lilia pede desculpas por se meter em problemas, mas ele diz para ela não se preocupar, pois não será um problema depois que Arthur entrar na academia. Ela acha que o pai quer enviá-lo em seu lugar porque ela ainda não pode usar magia, e Tabitha diz para ela se acalmar, mas ela diz que os odeia. Ela vai para o quarto onde se pergunta quando sua magia vai despertar e pensa que seus pais estão doando para a academia porque querem garantir uma vaga para ela. Arthur de repente a visita dizendo que nunca quis ocupar o lugar dela, mas ela revela que está com ciúmes porque ele roubou a atenção do pai dela. Ela pensa que é culpa dela por não ter despertado sua magia, achando que seus pais devem estar cansados dela, e ele entende como ela se sente. Ele segura seu rosto e diz que todos sabem o quanto ela está se esforçando, mas seu pai gosta dele porque ele é como Eleanor, que está apegada a ele desde que o conheceu. Lily acha que está apenas se pressionando, mas ele acha que não é verdade, e pergunta se ela realmente quer usar magia. Depois disso, Arthur conta a Vincent que Lilia fugiu de casa e foi em uma missão para despertar sua magia, mas ele diz para não se preocupar porque sabe para onde ela está indo. Ele dá a Vincent uma carta e ele percebe que ela foi embora porque acha que é um fardo para eles, mas promete se tornar uma feiticeira no futuro. Ele acha que estragou tudo porque a pressionou para se tornar uma feiticeira para que ela tivesse um bom futuro, mas observa que ainda ama mesmo que ela não possa usar magia. Ela de repente aparece e pede desculpas por ter mentido para ele, mas Arthur revela que foi ele quem planejou tudo porque queria testar os pais dela. Vincent percebe que foi insensível e diz a Lilia que ela não precisa frequentar a academia, prometendo fazê-la feliz mesmo que ela não se torne uma feiticeira. Mas ela observa que quer ir para a academia para se tornar uma feiticeira que faz todos felizes. Arthur decide despertar a mana dela e a faz sentar-se com Eleanor, mas Tabitha não tem certeza se o plano dele vai funcionar.
Ele lhes diz para respirarem fundo e fecharem os olhos. Eleanor menciona que viu luzes por um momento, mas ele diz que elas desapareceram porque ela deixou a respiração se interromper. Lilia observa que não consegue ver nada, mas ele diz para ela relaxar e coloca as mãos nas costas deles. Ela começa a ver luzes, e seus pais ficam felizes por ela ter despertado sua magia, percebendo que o plano de Arthur funcionou. Depois disso, todos comemoram o despertar da Lilia, e sua empregada diz para ela comer à vontade. Arthur observa que pode levar 2 ou 3 anos para seu poder estabilizar, dizendo que será preciso muito trabalho, então ele quer que ela treine todos os dias. Arthur vai para a casa de leilões de Hautia, onde vemos que Reynolds é o chefe de segurança, e ele ordena que os guardas fiquem atentos. O anfitrião começa o leilão e revela que a família real está no prédio, então todos aplaudem, enquanto Arthur percebe que eles amam o rei Gledai. O primeiro item é uma arma elemental que pode imobilizar seu alvo, e é vendida por mais de 50 moedas de ouro, mas Arthur percebe que Sylvia está desaparecida, então sai para procurá-la. Vincent anuncia que o próximo item é um filhote de leão mundial, e ele observa que se tornará uma besta de mana de classe A quando crescer. O leilão começa em 100 ouro, e os nobres elevam para 450, mas o príncipe Curtis diz ao seu pai que ele quer. Então, Gledar faz um lance de 1000 ouro, o que surpreende a todos, e Vincent o parabeniza pela compra. Vemos Sylvie caminhando ao redor do prédio quando ela encontra um mago chamado Sebastian, que diz para ela ir com ele. Mas Arthur chega de repente e o reconhece como um conjurador real. Ele pede para Sebastian devolvê-la, porque ela é sua parceira, mas ele parece estar interessado nela, porque sabe que ela é uma besta de mana única. Sylvie volta para Arthur e ele se prepara para partir, mas Sebastian diz para ele deixá-la para trás, porque ele quer mantê-la como sua fera mágica. Ele observa que pode desbloquear todo o potencial dela e ameaça Arthur com suas chamas, mas ele não se importa e se prepara para ir embora. Mas Sebastian menciona que ele é um conjurador da família real, então ele pode punir a família de Arthur se ele não cooperar. Ele fica bravo ao ouvir isso, e todos no prédio sentem sua ânsia de sangue avassaladora, então eles começam a entrar em pânico e Gledar ordena que seus guardas fiquem atentos. Sebastian fica assustado, mas Arthur percebe que ele estragou tudo, porque deixou suas emoções tomarem conta dele. Gledar sabe que Reynolds é o chefe de segurança, e ele admite que não conseguiu pegar o intruso, então Gledar quer puni-lo. Sebastian pede misericórdia, pois ninguém se feriu durante o incidente, mas ele menciona que está interessado em Sylvie. Gledar observa que serviu a família real por muito tempo e quer recompensá-lo por sua lealdade, dizendo a Reynolds que ele será perdoado se deixar Sebastian ficar com Sylvie. Mas ele explica que não está em posição de entregá-la, porque Arthur a encontrou sozinho, então Gledar pede a ele para entregá-la a Sebastian. Mas ele se recusa a fazê-lo e observa que nunca pode substituí-la, então Gledar oferece dar-lhe o filhote de leão mundial em troca, pensando que é um comércio justo. Mas Arthur observa que Sylvie não está à venda, e Gledar mais uma vez pede para ele se separar dela. Mas ele pergunta se ele poderia vender seus próprios filhos, dizendo que não pode aceitar a resposta por causa do orgulho, e Sebastian fica chateado ao ouvir isso, então ele ordena que os guardas ataquem. Mas Arthur os derruba facilmente, e Sebastian não acredita que eles não são páreo para ele, mas ele quer pegar Sylvie a qualquer custo. Ele invoca suas chamas para atacar, mas o tempo de repente congela, e Sebastian se pergunta o que está acontecendo. Ele percebe que Arthur parou o tempo e diz a Sebastian que seus feitiços não vão funcionar, então ele começa a entrar em pânico, dizendo que ele não pode derrotar um conjurador real. Mas ele quebra a perna de Sebastian, então ele grita de dor, e Arthur explica que ninguém pode ouvi-lo. Ele começa a implorar por misericórdia, mas o tempo de repente retoma enquanto Arthur chega ao seu limite. Mais tarde ele acorda e percebe que exagerou, já que ainda não dominou sua habilidade de parar o tempo. Alice se junta a ele e ele pergunta o que aconteceu depois que ele desmaiou, então ela revela que usou seus poderes para curá-lo. Ela o leva ao mercado, onde compra um broche para Eleanor, dizendo para ele entregá-lo a ela. Ela pergunta a ele se ele quer comprar alguma coisa, mas ele está preocupado com a situação financeira deles porque acha que Reynolds perdeu o emprego. Contudo, ela observa que também tem um emprego, e eles vão às compras juntos enquanto ele a ajuda a carregar suas coisas. Arthur volta para casa, mas vê Reynolds discutindo com um homem que pede desculpas pelo ocorrido. Ele lhes entrega uma bolsa de moedas e revela que é de Gledar, dizendo para aceitarem como um gesto de boa fé pelo incidente. Arthur sabe que poderia ter morrido, mas decide aceitar de qualquer forma, e o homem observa que os guardas que o atacaram foram demitidos. Reynolds acha que eles merecem uma punição pior, mas o homem lembra que ele falhou como chefe de segurança e Arthur observa que a culpa é dele por desafiar o rei.
Ele se pergunta o que aconteceu com Sebastian, então o homem revela que ele foi demitido e que atualmente está em tratamento por causa da perna quebrada. Ele afirma que Arthur foi quem o machucou, mas Reynolds acha isso ridículo. E o homem observa que Glader não está satisfeito com o incidente, então está oferecendo ouro para fazer as pazes. O homem diz a Reynolds para ensinar boas maneiras ao filho porque nem todos são tão indulgentes quanto seu rei, e ele aceita o pedido de desculpas. Mas ele dá o ouro a Arthur e lembra que ele é quem quase foi morto. No dia seguinte, Arthur vai para a academia, mas vê um pássaro estranho voar e o segue até a floresta, onde encontra uma senhora idosa que revela estar esperando por ele. Ele a reconhece como a diretora da academia e ela explica que quer saber quão poderoso ele é porque Vincent falou sobre ele. Ele consegue sentir que ela tem um poder incrível e decide mostrar suas habilidades para provar que Vincent não está mentindo. Ele combina sua magia de vento e terra para lançar pedras nela, mas ela as destrói facilmente, então ele usa um feitiço de fogo, que invoca armas em chamas para atacá-la. Mas ela usa magia de vento para se defender, então ele decide usar todo o seu mana para fortalecer seu corpo. Ele avança, mas ela o afasta com seu vento, dizendo que está impressionada com suas habilidades, mas percebe que ele está se superestimando. Ela diz para ele não perder a consciência e usa sua magia para criar um som penetrante, fazendo-o lutar enquanto se pergunta se ela também é uma feiticeira única. Ela para de usar o feitiço e diz que ele passou, mas se pergunta por que ele foi lá só para mostrar seus poderes. Então, ele revela que precisa de sua influência e autoridade para proteger sua família, prometendo se matricular na academia se ela conceder seu desejo. Mas ele explica que ainda é menor de idade, então ela precisa esperar 3 anos antes que ele se torne seu aluno. Ela se pergunta por que ele ainda não quer começar seu treinamento, então ele explica que quer aproveitar a vida, contando a ela sobre seu sonho de se tornar um aventureiro e explorar o mundo. Mas ele revela que seus pais ainda não sabem do plano, então ela diz que ele deve convencê-los antes que ela aceite o acordo. Depois disso, Vincent conta aos pais de Arthur sobre seus poderes, e Alice não quer que ele se torne um aventureiro porque acha que ele é jovem demais para partir em uma jornada. Ele explica que voltará a cada poucos meses, dizendo a ela que quer ver o continente Decatem porque ainda tem muito a aprender sobre ele. Ele diz a eles que quer sentir o que sentiram enquanto eram aventureiros, mas descobrimos que ele apenas quer testar o quão forte ele se tornou, e ele acha que ficar lá para treinar é chato. Reynolds sabe que Alice está preocupada com Arthur porque é perigoso ir em aventuras, então ele sugere enviá-lo com alguém em quem eles possam confiar. Reynolds pergunta por seus amigos se alguém quer viajar com Arthur, e Adam menciona que não está interessado porque tem medo de que Arthur possa matá-lo. Reynolds menciona que não tem muito a oferecer, mas promete retribuir a pessoa que cuidar de seu filho, e Jasmine se oferece para fazê-lo. Todos ficam surpresos ao ouvir isso porque sabem que ela gosta de trabalhar sozinha, mas ela menciona que quer ajudar Arthur. Adam acha que ela é a escolha perfeita porque é uma aumentadora que pode usar elementos, e ele nota que ela acabou de alcançar o rank laranja claro, então ela é forte o suficiente para proteger Arthur. Naquela noite, Arthur vê Lilia meditando e percebe que ela não precisa mais dele para projetar mana nela. Ele sabe que Eleanor tem talento, então ele pensa que ela despertará seus poderes quando tiver cerca de 7 anos, mas ele quer que seu despertar seja atrasado para que ela não atraia atenção indesejada. Ele diz a Reynolds que quer escolher uma arma na casa de leilões, então eles vão até o depósito onde ele começa a procurar uma espada. Ele examina a seleção, mas não consegue escolher uma espada porque a maioria delas é grande demais para ele. Sylvie o leva até um cajado e ele nota que não está interessado nele, mas percebe que é ridiculamente pesado. Ele pensa que pode ser uma arma elemental, então deixa seu mana fluir para ele, e ele de repente começa a brilhar. Ele percebe que na verdade é uma espada e tenta dar um golpe, mas percebe que é muito pesada para ele. Ele quer testar o quão afiada ela é, então ataca um barril que é instantaneamente cortado ao meio. Ele vê escritas estranhas na espada e se pergunta o que significam, mas a solta quando ela de repente começa a soltar faíscas. Ele pega novamente e percebe que está muito mais leve do que antes, percebendo que agora está perfeitamente adaptado ao seu corpo. Reynolds chega para buscá-lo e ele pega uma espada qualquer, dizendo ao pai que foi o que escolheu. Mas Vincent pergunta sobre o bastão em sua cintura, então ele explica que apenas o encontrou no chão e quer usá-lo para praticar. Vincent pergunta a seu servo sobre isso, então ele revela que um velho o deixou com eles porque não conseguiu encontrar ninguém digno de empunhá-lo. O servo observa que avaliadores analisaram, mas todos acham que não é nada de especial. Então ele decidiu apenas deixá-lo lá, e ele pensa em conseguir um avaliador de maior nível para verificar seu valor. Mas Arthur diz a Vincent que quer ficar com ele, chamando-o de tio, e Vincent fica feliz ao ouvir isso. Então ele o deixa ficar com ele.
todos celebram o 9º aniversário de Arthur, e ele abre o presente de sua mãe, percebendo que é uma manopla com gemas de cura. Vincent dá a Arthur um anel, e ele mostra outro para Alice, dizendo que ela poderá ver se a mana de Arthur algum dia atingir um nível perigosamente baixo. Adam entrega a ele um pergaminho que produz sons, explicando que ele pode usar sua mana para deixar uma mensagem nele, e Alice pode responder quando recebê-lo. Ele agradece a todos pelos presentes, dizendo que começará sua aventura, e Alice o lembra de priorizar sua própria segurança. Naquela noite, Arthur se prepara para partir enquanto pensa em como sua família e amigos o amam, e ele quer ficar mais forte para poder protegê-los. Sua família o vê partir e eles dizem para ele não se preocupar com eles porque ficarão bem enquanto ele estiver fora. Alice lembra ele de manter o anel, dizendo para ele ter uma boa viagem, e ele promete voltar para casa em segurança. Ele começa sua jornada com Jasmine, e eles vão para o Adventurers Guild, onde ela diz à recepcionista que ele está lá para uma avaliação de classificação. Descobrimos que Arthur está usando uma máscara porque não quer que a família real o reconheça, e agora ele atende pelo pseudônimo de Note. Eles encontram um chefe da guilda chamado Caspian, que revela que geralmente há um exame escrito antes da avaliação de classificação, mas ele decide pular isso para Arthur, já que Jasmine o recomendou. Eles vão para a sala de exames, onde vem uma garota chamada Diane lutando contra o examinador, que neutraliza seu feitiço de água e de repente aparece atrás dela. Ela diz a Diane que sua magia é impressionante, mas suas defesas são fracas, então ela começará como aventureira de classe C. Jasmine observa que ela mostra potencial porque conseguiu atingir a classe C tão jovem, e um oficial apresenta o próximo candidato, Elijah, mas o oficial conversa com os examinadores e menciona que Elijah será um aventureiro de classe B, então todos ficam confusos, perguntando por que ele foi isento do exame. O próximo candidato é um menino chamado Lucas, que observa que deseja pular o exame e se juntar à classe A, e o examinador sabe que ele está no estágio laranja claro. Jasmine fica impressionada ao ouvir isso, mas Arthur vê suas orelhas e percebe que ele é um elfo. Ele convoca seu guardião e ordena que ataque, mas o examinador usa a magia da terra para derrotá-lo. Então, ele usa seu feitiço para criar uma grande bola de fogo, que começa a chover chamas do céu. Mas ele perde o controle sobre sua magia. Então a bola de fogo explode e está prestes a destruir tudo na área. Mas a examinadora usa sua magia de vento para extinguir as chamas. Ela dá seu feedback a ele, mas ele de repente a ataca. Então Arthur joga sua espada para detê-lo. O oficial repreende Lucas por atacá-la, e ela lhe diz que seu ego é sua maior fraqueza. Então ele merece estar na classe B. Ela usa sua magia para levá-lo embora, e o oficial revela que Arthur é o próximo. Então ele se prepara para lutar contra o examinador, mas o oficial entra em pânico ao sentir a aura de Arthur. Caspian se oferece para lutar com ele, mas o oficial lembra que ele é um aventureiro de classe A dupla, então ele não deveria estar administrando o exame. Ele explica que ele apenas conhece o patrocinador de Arthur, então ele quer testá-lo, e Arthur sabe que ele é incrivelmente habilidoso, então ele está ansioso para lutar com ele. Ele cobre sua espada com chamas e se choca com Caspian, que o ataca com velocidade incrível. Ele investe contra Caspian e se prepara para atingi-lo, mas é lançado para longe, e Caspian diz para ele não ficar confiante demais. Depois disso, a recepcionista diz a Arthur que ele agora é um aventureiro classe B, e os examinadores discutem como nomearam vários aventureiros classe B em um único dia. Mas Caspian lembra-lhes como a cidade de Ziris acabou de receber elfos e anões como aventureiros, e revela que Lucas é um meio-elfo, enquanto Elijah é humano, mas foi criado em um reino anão. Nós aprendemos que ele foi enviado lá como o primeiro representante dos anões, e ele foi autorizado a pular o exame porque tinha um fiador que nem mesmo Caspian poderia revogar. Ele menciona que eles não sabem nada sobre Arthur, mas que seu fiador pertence à família Flamesworth, conhecida por produzir os melhores magos de fogo do reino. Caspian nota que ficou impressionado com as habilidades de espada de Arthur e acha que ele se tornará um espadachim formidável no futuro, mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Voltamos a Arthur quando percebe que não tem treinado como fazia em sua vida passada, porque se acostumou com os poderes com os quais nasceu. Ele esbarra em Elijah, que lembra que foi ele quem salvou o examinador. E Lucas se pergunta por que eles não estão falando com ele, já que ele também é um aventureiro de classe B. Arthur explica que eles não gostam dele porque ele quebrou as regras. Então ele agarra Arthur, dizendo que eles não estão no mesmo nível. Mas ele percebe que todos estão olhando para eles, então decide ir embora. Depois disso, Jasmine leva Arthur a um pasto de feras e revela que já foi explorado. Então é o lugar perfeito para iniciantes treinarem e coletarem materiais. Mas eles de repente veem explosões massivas na floresta e um javali gigante aparece, comendo os aventureiros na área.
Jasmine se pergunta o que está fazendo ali porque não é nativo da área, e eles percebem que escapou de uma caravana. Ele avança em direção a eles, então eles pulam para longe e Jasmine ataca com suas facas. Mas ele se recupera imediatamente e ela desvia do ataque, mas está prestes a cair no chão. Então Arthur a salva e ela percebe que o javali está se preparando para atacar um grupo de novatos, então ela pula para protegê-los. Ele avança, mas Arthur espera o momento certo e o ataca de lado, derrotando-o com suas chamas. À noite, Jasmine revela que se tornou uma aventureira para se afastar da família, porque lhe ensinaram que o fogo é o elemento mais forte, mas ela não tem talento para a magia do fogo, então a rotularam como um fracasso. E Arthur diz a ela que isso não é verdade, porque todos os elementos são